Fala, galera. Corinthians vence Vasco por 1-0 em Itaquera e deixa a zona de rebaixamento. Vamos ver aí o que os comentaristas do Jogo Aberto acharam desta vitória do Corinthians. No fim, a vitória atira o Corinthians e empurra o Santos para a zona de rebaixamento. Mantém ainda uma sequência inacreditável contra o Vasco. São 19 anos, desde 2007, sem perder para o adversário em São Paulo. Nos últimos 20 jogos, são 14 vitórias do Corinthians, 5 empates e só uma vitória do Vasco. Como explicar esta estatística entre dois gigantes? A gente entra em campo para vencer, independente se for o Vasco, se for o Flamengo, o Palmeiras, se for o Barra, tanto faz, a gente tem que entrar para vencer. Cara, a única coisa que eu posso falar é que eu espero que essa estatística continue ao nosso lado, que esse tabu continue e que a gente possa continuar vencendo eles e qualquer outro time que tiver. E teve, claro, provocação, que não podia faltar no final do jogo. Ronaldão, 3 pontos fundamentais, segurando o Vasco da Gama. O Renato Gaúcho estava tiririca na coletiva, falando que acabou com vários atacantes, com um jogador a mais e não conseguiu fazer o gol no Corinthians, que defensivamente tem sido o ponto mais alto desde que o Diniz chegou. O Diniz chegou arrumando a casa nesse setor defensivo, porque o time está bem compactado. E quando sai para atacar, não sai desordenadamente como estava com o Dorival Júnior. Agora é raça. Não é que é raça, é porque... Está compactado. Ele está pensando o que ele vai falar depois que ele diz que 1-0 é ruim. Eu vou ajudar vocês Dentro de casa. pelo investimento feito, né? Porque todo mundo fala que o Palmeiras e o Flamengo tem times e mais times, tem 3 times. O Corinthians só tem isso aí para jogar. Então esse time do Corinthians com o Diniz está funcionando. Por quê? Não toma mais gol. Mas o Palmeiras, é diferente. O Palmeiras só contratou o Arias, o Corinthians contratou o Zacaria, contratou o Linger. É que o Corinthians contrata errado. Nós estamos falando do setor defensivo. Qual dos dois jogam na defesa aí? Todo mundo joga na defesa. A defesa do Palmeiras é a mesma. O Gabriel chegou agora. Vocês estão questionando. Então, o Gabriel chegou agora. Com 35 anos, ele tem 35 anos. Mas, então, qual é o problema? A primeira coisa que o... Depois você fala. A primeira coisa que o arrumou. O que o Diniz fez lá? Não vou tomar gol. Vamos fechar a casinha aqui. Vamos aqui, pá, organizou a lateral. E colocou até o Ranieri, que ontem já deixou o Ancelotti com uma pulguinha atrás da orelha. Porque tu tá sem lateral, a seleção brasileira. E por que o Corinthians não toma gol ontem? Por que o Corinthians não toma gol? Agora, o menino André. Menino André, o que tá acontecendo com você, menino? Uma falta dessa no campo de ataque, velho. Não deixaram embora? Eu Você avisei, tá de tinha que ter brincadeira. vendido. Não pode fazer uma coisa dessa, filho. Já é a segunda. Agora, o Vitinho também. Vitinho, acorda, filho. Filho, que isso, tá tendo oportunidade com o Diniz. O Diniz sabe como é que ele é. Agora, E depois é impressionante como o Vasco... que fechou o meio de campo. Rony, é impressionante como o Vasco... Só a XP oferece todos os modelos de atendimento. Rony, é impressionante como o Vasco, dentro da casa do Corinthians, não rende, não é? São 16 jogos já que o Corinthians em casa não perde para o Vasco. É impressionante. Mas aí e você tinha falou vantagem do Renato, numérica. Né? E você falou do Renato. O Renato fez de tudo mesmo para vencer o jogo ontem. Mas o pessoal estava com a pontaria ruim. Quando chutou no gol, tinha o menino Cauê, que está fazendo um grande trabalho no Corinthians. Isso graças também ao preparador de goleiro lá, o Marcelo Carpes, se eu não me engano o nome dele, que é um baita de um treinador de goleiro também. Edu, vendo o jogo, claro, o Corinthians eu acho que tem muito mérito de, com um jogador a menos, segurar o resultado, se defendeu muito, teve raça, a gente brinca com o Ronaldo, mas a realidade é essa, o Corinthians fez um jogo para segurar o resultado e para fazer 3 pontos e conseguiu. E o Vasco vai lamentar, porque poderia ter até atacado melhor, não mais, mas com mais qualidade. É isso que o meu irmão Ronaldo não entende. O futebol é assim. Futebol você tem que saber se defender também, não é só atacar também não. E o Corinthians sabe muito bem com o Diniz, ele colocou na cabeça dos jogadores, independente da parte defensiva, todos têm que se ajudar, todos têm que estar bem agrupados. E o Corinthians está jogando agrupado. E os jogadores, você sabe o que tem que fazer ali dentro do campo. Sabendo disso, Renato, aí vai da qualidade, né, do Bidu aí dar um chute de direita. Entendeu? Então, é isso que tem que ter. O futebol é isso aí, foi lá, ninguém vai saber se o Corinthians jogou bem, jogou com um a menos. Agora, essa expulsão aí, eu acho que, como o Ronaldo falou, tem que... Pô, André, você é bom jogador, um jogador talentoso, está surgindo agora, você tem que ter cabeça boa
Não é aquela coisa de querer mostrar raça, igual foi contra o Palmeiras, que é dar soco na cara lá, o Mateuzinho. Não é, isso aí, olha só, essa chegada aí é perigosa para machucar. Quase que ele se machucou, né? Você entendeu? Então, você é um bom jogador e com certeza vai crescer muito mais na sua carreira. E o Corinthians fez o que tinha que fazer. Ninguém vai querer saber se jogou bem, jogou com um a menos, ganhou 3 pontos, saiu da zona de rebaixamento, que era o mais importante. O David Oliveira Lacerda, o árbitro do jogo, nem titubeou-se, sim, já deu o vermelho direto. Uma tesoura por trás, né? E o André também correu o risco de se machucar, a perna dele ficou presa. O que vale ressaltar nesse jogo é a dificuldade. O Vasco hoje não tem mais um jogador com a qualidade do Felipe Coutinho. Então, quando tem a bola, é difícil criar. Não tem esse camisa 10 que desequilibra, que é inteligente ali para deixar os atacantes em condições de fazer gol. E o Vasco se limita a ficar fazendo cruzamento no desespero. O Corinthians, bem posicionado, conseguiu controlar aí o sistema defensivo. E ainda hoje, tudo sobre o São Paulo, que bateu o Mirassol, mais do líder Palmeiras. Da Gama venceu por 1-0 e mais uma vez ele teve um jogador expulso. Exatamente, Bruno. Beijo para você novamente, amigos do estúdio, né? O André novamente. O André voltou ontem de suspensão depois do ocorrido no derby, né? No jogo contra o Palmeiras, e ontem depois daquele lance lá novamente expulso. Então ele fica de fora do confronto contra o Mirassol no final de semana. Além dele, o Carrilho estava no banco de reservas ontem, conseguiu levar o terceiro amarelo. Ele entrou depois no segundo tempo, mas ele desfalca contra o Mirassol, então não viaja para essa partida. E o Gustavo Henrique tomou também o terceiro amarelo, então são esses 3 desfalques, fora os que estão no departamento médico, né? Tem o Memphis, que não volta contra o Penharol, deve voltar semana que vem, tem o Guinegão, também tem o Charles, então tem alguns desfalques aí para o técnico Fernando Diniz para essa partida. Mas fazendo o recorte do jogo de ontem, vitória importantíssima à la Corinthians, né? Jogou o segundo tempo inteiro com um jogador a menos, e se você olha por uma outra perspectiva, né? Talvez a vitória tenha sido mais importante do que jogar com os 11 e ganhar por uns 2-0. Isso pela parte da mentalidade, o que o Fernando Diniz vem falando muito, né? Como o grupo está fechado, como um está ajudando o outro. O Yuri Alberto, ele já corre muito em campo. Ontem, com a expulsão do André, ele teve que correr muito mais, então teve entrega de todos os jogadores ali para que o Corinthians conseguisse manter esse 1-0, esses 3 pontos importantes, porque até então a última vitória no Brasileirão tinha sido fora de casa contra o Furacão, né? O Atlético Paranaense, 19 de fevereiro. Então o Corinthians precisava vencer, sair da zona da degola e de quebra manteve o tabu, né? Porque há 19 anos o Vasco não sabe o que é vencer do Corinthians na capital paulista, e aí esse número continua. Agora, falando aí sobre essa situação do André, na coletiva, o Diniz falou sobre essa expulsão, até porque quando ele tinha sido expulso por conta daquele lance lá no jogo contra o Palmeiras, o Diniz falou que colocaria a mão no fogo, que ele não seria expulso novamente por aquele motivo. Então, por aquele motivo não foi. Mas ele acaba desfalcando o time para a próxima partida. O Renato Gaúcho também falou sobre a situação aí do Vasco, que tentou, mas não conseguiu nem ao menos empatar o jogo de ontem. Vamos assistir. Então, esse jogo, para nós aqui, ele foi encarado como uma final de campeonato. Os jogadores tinham muita consciência do que valia o jogo, não só esse, como o Palmeiras, como o Vitória, desde quando eu cheguei aqui. Então a gente tem um alívio, que é uma coisa que a gente tem que saber pegar as coisas positivas disso que essa vitória vai trazer pra gente estar mais forte contra o Penharol. Em relação às expulsões, é uma coisa, obviamente, que a gente não quer que tenha expulsões. A de hoje era uma expulsão extremamente desnecessária, mas ele é um garoto que tem um futuro brilhante e um moleque muito dócil no trato dia a dia. É saber aprender com o que aconteceu e tocar em frente. Se você for ver com quantos atacantes nós terminamos o jogo, o que o treinador, no caso eu hoje, podia fazer, eu fiz. É só você ver quantos atacantes eu tinha lá na frente. Então, bom, aí entrar em campo eu também não posso, né? Eu fiz a minha parte. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer o gol de empate. É isso, né? Então os jogadores do Corinthians, eles receberam muito bem o Fernando Diniz, o modo de trabalho dele. Muita coisa mudou aqui no CT, viu? Antes os treinos eram um pouco mais curtos. Agora os treinos se alongam, muitas vezes até no cair da noite. O Ranieri falou uma vez que um dia de treino, estavam treinando falta, ele batia na bola, não via nem para onde a bola estava indo. Então os jogadores estão se adaptando, que eu converso com pessoas do clube aqui, é que eles estão gostando muito do Diniz, do trato do Diniz com cada um deles, né? Principalmente com o Memphis, os dois conversam muito. O Memphis gosta muito do Fernando
do Diniz também, então é um clima bom, um clima agradável. No domingo tem esse confronto contra o Mirassol, mas antes tem o Peñarol na Neoquímica Arena. A transmissão é exclusiva dos canais ESPN e Disney+. Bruno. Perfeito, Lili, obrigado, viu? Então, bom, chama atenção o time do Diniz, mais uma... Bom, para qualquer treinador já seria uma marca importante, mas é que a característica defensiva não é a principal que a gente enxerga nos times do Diniz, Mari. Pois é, não, até esse momento, né? Não é até esse momento. A gente falava muito sobre quando o Diniz saiu do Vasco, principalmente, né? Que ele teria que repensar ou recalcular algumas ideias, ou enfim, se adaptar um pouco mais aos elencos, né? E ontem ele fala que quando ele chega, o trabalho que ele encontra no dia a dia é um trabalho defensivo bom. Então, assim, não é que o próprio Diniz falando que ele inventou a máquina do Corinthians não sofrer gols, né? Claro que com o Dorival, o que estava acontecendo em treino não necessariamente estava acontecendo em jogo, porque o Corinthians estava sofrendo gols. Mas ontem foi mais uma ótima partida, assim. O Ranieri, na direita, ajudou demais defensivamente, assim. Anulou o melhor, né, lado do Vasco ali com o Andrés Gomes e com o Cuiabano. O Cuiabano depois sai lesionado no intervalo, mas eu acho que é mérito do Diniz de fato, assim, não tem nem o que tirar do trabalho que ele está fazendo no Corinthians. Até porque mais uma vez ele inclusive sofreu. Com o Cauê, tá? No Também, gol. Mário. Inclusive com o Cauê no gol, sim. E vocês elogiavam como ele encaixou e como ele utilizou o Ranieri, né? Exatamente. Exatamente. Então, ele mexendo nas peças ali. Agora, mais uma vez, é um jogador expulso, Jailson. Mais uma vez, uma expulsão boba do André, né? Como eu falei ali. De novo o André. De novo o André, ao meu ver, uma entrada completamente desnecessária. Nossa, na área adversária. E ali a pilha, né? Pra mim foi a pilha mesmo, que eles já estavam trocando desde o início da partida. E aí o Thiago Mendes dá o tapa e o André deu uma tesoura. Enfim, uma cena bem forte e bem feia. É aquilo, né? Conversar, porque de fato o André pra mim tem muito potencial como segundo volante, né? Com o Diniz já ajeitando também essa forma dele atuar um pouco mais por dentro, que pra mim é a função que ele pode desempenhar melhor, mas tem que botar a cabeça no lugar, se acalmar um pouco e desempenhar em campo com o futebol, porque ele tem futebol para isso, não precisa desse tipo de entrada. Se acalmar um pouco, acho que é isso. E vem aí jogos agora de Sul-Americana, né? Aliás, Libertadores, Corinthians contra o Peñarol. Jogo bem importante nesse meio de semana. O Corinthians recebe, então, a equipe uruguaia. Bom, Palmeiras, Flamengo, Fluminense e São Paulo estão aí no G4. São Paulo com vitória importante também segue ali no pelotão da frente, tá? Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos. O Atlético Paranaense ultrapassou o Bahia, é o quinto colocado. Na parte de baixo, o Galo começa a se aproximar, hein, da zona do rebaixamento. O Inter também está lá perto. A zona do rebaixamento, neste momento, é ocupada por Santos, Mirassol, Remo e Chapecoense. O Corinthians segue invicto sob o comando de Fernando Diniz. Neste domingo, o Timão recebeu o Vasco da Gama pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. E mesmo com um a menos desde o fim do primeiro tempo, venceu por 1-0 com gol de Matheus Bidu. Para o treinador, o mérito pelo resultado passa pela força mental da equipe e pelo comprometimento defensivo do grupo. O mais importante é ressaltar o lado positivo de jogar com um jogador a menos e eles conseguirem ser muito solidários, resistirem tanto contra Palmeiras e hoje, e ainda conseguirem jogar com a bola nos pés, enalteceu o Diniz, relembrando o empate sem gols com Palmeiras há 2 semanas, quando a equipe atuou com 2 jogadores a menos. Diante do Vasco, o Corinthians começou melhor. Abriu o placar com Matheus Bidu, aproveitando o passe de letra de Rodrigo Garro, mas ficou com 1 a menos instantes depois de marcar o gol. No segundo tempo, o Timão se doou em campo para manter a consistência defensiva e, pelo 6º jogo seguido, sair de campo sem sofrer gols. Existe um time que tem estrutura por conta dos jogadores, que facilitam isso. É um time que já tinha uma carga interessante de jogadores experientes e de qualidade que ajudam. O que está mais ajudando é que os jogadores entenderam que todo mundo precisa colaborar. Os 11 que estão em campo precisam ajudar a defender. Não é só a linha de trás. Todo mundo muito consciente daquilo que a gente precisa fazer para ter nossa chance de ganhar o jogo. O sistema defensivo não começa atrás, começa na frente. Hoje foi mais uma prova disso. Contra o Palmeiras foi a fotografia mais emblemática disso. Sempre tem coisa para melhorar. Esse é o motor central.
Se tivesse sido vazado hoje, não teríamos conseguido ganhar o jogo, ressaltou Diniz. Com o resultado positivo, o Corinthians chegou aos 15 pontos no Campeonato Brasileiro. Saiu da zona do rebaixamento e empurrou o rival Santos para o grupo dos 4 últimos colocados. O próximo desafio do Timão na Série A será contra o Mirassol, domingo, no interior paulista. Antes disso, a equipe tem compromisso contra o Peñarol na Neoquímica Arena, pela terceira rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. O duelo com os uruguaios será disputado na quinta-feira, a partir das 21 horas.